O que significa a palavra currículo? Currículo, do latim curriculum, por isso curriculum vitae, significa trajeto ou percurso. Olha que legal. Olha que da hora é isso. Hum? Quer dizer, a gente está falando então de algo que lá na sua origem vem da ideia de que em um processo formativo é preciso que haja um caminho a se percorrer. Que esse caminho já esteja pensado. Precisa ser rígido, é porque não tem como pensar numa aprendizagem rígida que segue certinho o que é proposto, mas existe um caminho proposto. E existe um caminho proposto que vai levar a uma formação que a gente vai dizer que essa formação capacita a pessoa em uma área do conhecimento, capacita a pessoa para algumas habilidades, capacita a pessoa para algum saber, capacita a pessoa para ter um título que lhe dê a capacitação, que lhe dê o direito de exercer uma profissão. E que é preciso, então, percorrer esse caminho para chegar lá. Estão sacando a ideia? Não dá para chegar a esse lugar sem percorrer esse caminho. Entende? Então, daí vem a ideia de currículo. Que caminho que se percorre na aprendizagem, seja na escola, no ensino superior, num curso livre, né? Um mini curso. Curso livre é todo curso que não exige reconhecimento do MEC. Uma especialização. Que caminho que deve ser percorrido para chegar então, lá no título de especialista, lá no título de pedagogo, de pedagogo. E aí, naturalmente, vem a pergunta, mas quem determina esse caminho? Quem diz qual que é o caminho que deve ser perseguido? Eu soltei um ato falho aqui que faz sentido. Porque muitas vezes atingir uma determinada formação é algo que a gente persegue. Persegue. Que tem que ter ali um. Eu quero, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Né? Contra tudo e contra todos. Então é algo que muitas vezes a gente vai lutar para percorrer. Mas então, quem determina que caminho a ser percorrido para chegar em determinado lugar? Ser uma construção, construído por pessoas, é construído por instituições, é construído por estados, por regimes políticos. Então, é algo que vai refletir posicionamentos. Não é algo neutro, inclusive não é algo abstrato, porque vem de uma concepção de educação, vem de uma concepção do que é o aprender, vem de uma concepção do que as pessoas devem aprender. O currículo da escola é o que a criança e o adolescente precisa percorrer em seu aprendizado. E isso não é nada óbvio. Isso, inclusive, é palco de lutas políticas. Quando a gente fala lá da expressão, então, curriculum vitae, o caminho que eu percorri na minha vida para chegar nesse momento em que eu te entrego esse bendito papelzinho que é o currículo. Então, essa é a ideia. Nossa, mas são coisas tão distantes, né? Mas essa ideia, né, de currículo, o currículo que é o nosso papel
para conseguir emprego e o currículo escolar, o currículo de um curso. Mas a ideia então é um percurso formativo para eu chegar onde estou hoje. É essa que é a ideia. Então, meu currículo, qual que é o percurso que eu fiz para chegar aqui hoje? Que percurso eu fiz para, nesse momento, ser um docente de currículo escolar? Caí de paraquedas, brotei do chão, ao vento me trouxe? Não. Então, lá no comecinho eu falei, né? Mestrado e doutorado na área de psicologia escolar e educacional. Já trabalhei com cursos de pedagogia, inclusive na montagem de curso de pedagogia, na elaboração de material didático para o ensino superior, enfim. E isso me me trouxe aqui. Então, digamos assim que eu poderia dizer que isso é o meu currículo, é o caminho para eu ter chegado aqui, certo? Então, da mesma forma, para vocês se graduarem pedagogos, pedagogas, vocês se graduarem em qualquer outro curso, então, existe um caminho a ser percorrido. Mas que caminho é esse? Aí é passível de discussão. Seguindo aqui, aí assim, alguns pressupostos para a gente pensar currículo. De uma forma sintética, aquilo que eu já estava provocando vocês aqui, lançando, salpicando para vocês aqui. Primeiro desses pressupostos é que o currículo é oriundo de uma maneira de pensar a educação. Então, te elabora um currículo, a gente, né? Elabora-se um currículo, e essa elaboração é feita por muitas instituições, por muitos espaços, né? Na elaboração de um currículo, está presente, então, uma forma de pensar o que é educação. A educação não é tão óbvia como parece. Ah, o que a educação precisa? Isso e aquilo. Não é tão óbvio como muita gente alardeia. Não. É uma das discussões mais complexas, porque diz respeito a que formação queremos dar às pessoas que compõem essa sociedade. Logo, o que queremos para a sociedade? Que visão de sociedade temos? Entende? Está tudo isso presente na ideia de currículo. Não é pouca coisa. Um segundo pressuposto, tudo isso que eu estou falando é situado em um momento histórico, ainda no primeiro pressuposto aqui, é situado em um momento histórico, não está solto no tempo. É em uma determinada etapa da aventura do ser humano, digamos assim. Então, a ideia de currículo é situada como tendo seu surgimento lá pelo século XVII e é mais ou menos o período que a gente situa para o surgimento da escola moderna. Essa escola como temos hoje. Não é que ela surgiu lá de repente prontinha. Não, por isso que eu estou falando, inclusive, mais ou menos. Vários processos históricos para chegar no que temos hoje. E esses processos históricos, eles estão relacionados a um conjunto de coisas que foi constituindo o que é essa nossa queridíssima e muito louca sociedade do século XXI. Já por segundo pressuposto, o currículo cumpre funções como expressão cultural e socialização das aprendizagens, que são realizadas por meio de conteúdos ensinados. O currículo pode ser a expressão cultural de um povo, a expressão cultural de um momento histórico, a expressão cultural de um conjunto ideológico.
eu vejo com frequência a expressão do currículo escolar como palco de lutas. Por quê? Muitas vezes como lutas para se manter viva uma cultura, como quando a gente pensa no ensino para os povos indígenas, na luta por se estabelecer currículo específico para essas populações, não é? Então aí o currículo pensado como uma expressão cultural, incluir, por exemplo, o idioma originário no ensino, não ficar apenas no português e inglês, né? E aí, como socialização das aprendizagens, através do que a gente pensa para o currículo, a gente socializa, a gente dispõe para a sociedade possibilidades de aprendizagem de uma cultura, de um povo, de um conjunto de saberes. Então, o que é que a gente quer socializar? Entra na discussão sobre currículo. O que é que a gente quer disponibilizar para a sociedade de forma sistemática? Porque quando a gente está falando de educação, a gente está falando de aprendizagem sistemática. A gente está falando, então, do currículo que guia a educação é uma sistematização de saberes. O que é que a gente quer que as pessoas aprendam de forma sistemática? Crianças e adolescentes na sua formação para o seu futuro, para a sua inserção cidadã, para a sua inserção no mundo do trabalho. Entende? Olha o tamanho da bronca. Olha o tamanho da bronca do que precisa ser pensado. Que é o que a gente está pensando como Brasil, como sociedade. Não é pouca coisa. Em terceiro pressuposto, o currículo é uma prática na qual media o diálogo entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos e professores. Porque o currículo, então, ele vai ser o norteador das nossas práticas, do nosso trabalho. E aí a gente tem essa questão que, estabelecido o currículo, isso vai organizar os processos de trabalho do ensino. Fala até, acho interessante como um currículo como mediador, né, de diálogo, porque se a gente tem um desafio para ser pensado numa escola, numa situação de sala de aula, o currículo ajuda a pensar isso. Ou pelo menos deveria. Se o currículo estiver muito fora da realidade, ele não ajuda a pensar nada. Pode mais atrapalhar do que ajudar. É da ideia que ele possa atuar como esse mediador também. É algo tão sério que a gente tem questões políticas muito amplas e profundas envolvidas. Geralmente, o currículo está fora da realidade, começando por não valorizar a cultura territorial. Cultura territorial, estou entendendo ali do meio onde está a escola, né? Daquele território onde a escola se encontra. Essa é uma crítica antiga e atual. Antiga porque faz tempo que existe essa crítica, e atual porque não se resolve. Não acham uma solução para isso. Como o currículo escolar acaba descolado, totalmente, totalmente não, mas distante da realidade do alunado. Também não quer dizer que o currículo deveria refletir apenas os interesses imediatos daqueles que estão aprendendo. Claro que não. A educação ela visa, através do ensino formal, passar de forma sistemática um conjunto de conhecimentos que nós consideramos necessários para a constituição dessa sociedade. Acontece que, né, e a pergunta, nós quem estabelecemos isso? O currículo não tem neutralidade. Ele é ideológico, tá? Ideológico que eu estou falando aqui, eu estou partindo de uma perspectiva mais ali no sentido de que não há nada que seja neutro ideologicamente, porque ideologia no sentido de posicionamento, de visão de mundo, de escolhas que a gente faz. E o currículo, ele reflete escolhas, só que escolhas
feitos em nível Estado, em nível nação. Quando a gente está falando, por exemplo, da base curricular nacional. É nacional e como dar conta das peculiaridades regionais? Dificílimo, dificílimo. Sim, a educação é política, sem sombra de dúvida, e política não no sentido partidário, tá, gente? Pode passar por esse âmbito? Sim, esse âmbito existe. Tanto é que as discussões em torno disso vão para Congresso, para Senado, aparecem nas campanhas políticas, não é? É um campo de batalha de interesses, inclusive. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, é um campo de batalha de interesses. E nós trabalhamos com educação, não podemos ter uma postura, uma perspectiva ingênua em relação a isso. Não podemos. É de acreditar que não é possível um currículo neutro. Não, 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 não. Fazer um currículo que abranja o multiculturalismo é um posicionamento ideológico, é uma escolha. Você fazer um currículo que finja que a questão multicultural não existe é uma escolha. E reflete um posicionamento, reflete uma visão de mundo. Tem uma história que é praticamente uma anedota aqui do estado de São Paulo, lá do começo desse século XXI, quando começaram a adotar ensino apostilado aqui. Na época deu uma polêmica, ensino apostilado, passou o tempo, ficou. Mas, e aí muita gente pescando, catando ali as mancadas das apostilas, que são muitas. Mas aí uma delas que eu lembro era assim, uma aula de biologia, se eu não me engano, então sugerindo como atividade prática que o professor, professora levasse os alunos para tentar encontrar conchas na praia. E, bom, eu mesmo, nesse momento, estou em uma cidade a uns 450 quilômetros da praia mais próxima. Só tô falando de um exemplo bobo até, concreto, muito concreto, mas justamente para entender assim. Então, vem de forma vertical algo determinado para o ensino e com que realidades isso que está determinado consegue dialogar. Hum? Isso de qualidade do ensino é uma discussão tão esquisita, porque como que a gente mensura isso, né? Como medir a qualidade do ensino? Outra discussão, polêmica, caramba. Mas assim, aí muitas vezes passa pelo fato da diferença curricular refletir a diferença de expectativa em relação àquela população, de expectativa em relação ao que será daquela população ensinada. O que se espera daquele cuja aprendizagem se dá no ensino público? Para o que ele é preparado? E o que se espera daquele que passa pelo ensino privado? Para o que ele é preparado? E não se trata de uma preparação apenas de conteúdos, do que vai ter lá na apostilinha de português, de matemática, etc. É uma questão assim do que passa, que linguajar que se utiliza na classe média alta, que jeito de se portar, que jeito de transitar entre as pessoas e os demais e os ambientes. Entende? É um aprendizado que o Pierre Bourdieu vai chamar do hábitos. É aquilo que me define em uma situação. Aquilo que a gente não, é difícil até de explicar verbalmente, mas quando a gente vê, a gente sabe a diferença, certo? A gente sabe. Tem
tem essa diferença aí, como eu disse, não apenas do conhecimento que você aprendeu na sua formação escolar, não é só isso. É uma diferença até do jeito de lidar com as pessoas, do jeito de se portar, sabe? De ter aquela cara de classe média alta, de ter aquele ar de classe média alta, sabe? Aquele, é, aquele discreto charme da burguesia, do título do filme. Hum? Ou decadente charme da burguesia. E é uma coisa assim que diz, que transmite para as pessoas não verbalmente que você pertence àquele meio. Eu fui longe na discussão agora, galera do céu, se vocês puderem procurar alguma coisa sobre Pierre Bourdieu. Ele escreveu bastante sobre educação, né? Tem um livro do Pierre Bourdieu que é A Reprodução. Ele escreve junto com o Passeron. E aí a ideia básica do livro é que a escola não é simplesmente transmitir conhecimentos, é uma ideia ingênua sobre a escola. A escola, ela existe para reproduzir o sistema social tal como está organizado na sociedade capitalista. O currículo, ele é pensado para uma escola que surgiu dentro de processos históricos que estabeleceram a nossa sociedade. O currículo está pensado para isso. Claro que também a gente não está falando então de algo assim que veio só de cima para baixo. Existem fissuras, existem contradições que permitem que haja uma luta para que esse currículo não reflita apenas os interesses dominantes na sociedade. Ele reflita também os interesses do povo, dos dominados, os interesses de populações específicas, de grupos minoritários. Existe essa margem de, 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 de possibilidade, mas que vem mediante luta também, vem mediante mobilização, não é não é algo do tipo assim, vamos deixar as minorias intervirem no currículo porque somos bonzinhos. Não, isso vem mediante embate, sempre, né? Não, então o currículo escolar ele reflete os interesses de quem o elabora, falando mais direto e reto, certo? É o Estado. O Estado é algo muito grande, né? O Estado não é uma coisa simples, única, monolítica. O Estado ele é uma confluência de interesses. É a iniciativa privada, né? Que interesses estão refletidos nesse currículo? São interesses ideológicos, porque são posicionamentos frente a que sociedade queremos, considerando que a escolarização é obrigatória e a gente passa uma década e meia ali dentro da escola. Então a gente está falando que sociedade queremos, que pessoas queremos para essa sociedade. E isso vai estar presente ali no currículo. O que as classes dominantes, o que o poder estabelecido está interessado em ensinar na escola pública? Está interessado em ensinar cada vez menos, me parece. E interessado em quê? Num conjunto mínimo, qual que é o meu posicionamento? Conjunto mínimo de habilidades para ingressar no chamado mercado de trabalho. Entende? Nada de pensamento crítico, nada, nada, nem de formação cidadã. É um mínimo ali para a convivência numa sociedade interessada na competição e no funcionar para o trabalho. Não é uma visão totalmente pessimista, porque eu acredito, não é uma questão de crença, é uma questão de posicionamento teórico. Defendo a visão dialética das coisas, ou seja, sempre há contradições. Ao oferecer esse aprendizado de habilidades mínimas, que inclui a leitura, você abre as portas para que a pessoa vá além disso e tenha consciência crítica, e tenha um aprendizado crítico. E aí que nessa contradição que a gente consegue
fazer com que o ensino, com que a aprendizagem seja mais do que simplesmente essa reprodução de habilidades mínimas para a convivência social.